Vocês me pediram e eu fiz um desenho de Isaías 43:13, onde vai dizer o seguinte: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Então a gente vê aqui a revelação de um Deus que é antes de todas as coisas, um Deus criador, um Deus onipotente que pode realizar tudo. Para ilustrar isso, eu desenhei o Senhor Cordeiro. Ele é um personagem do meu anime que se chama Atos. Se você quiser assistir, tem 3 episódios da primeira temporada e eu tô desenvolvendo a continuação. Ele representa o próprio Jesus na série. Por isso eu desenhei ele todo cósmico, com os planetas nas mãos, para simbolizar a criação. Deus que está fora da criação, que tem a criação na palma das suas mãos, que pode fazer todas as coisas, onde as leis não se aplicam a ele no sentido de que Deus não morre, o tempo não passa igual para Deus. Deus, ele é eterno. Então você vê um Deus que ele cria todas as coisas e ele não foi criado, ele é. Então eu busquei representar isso no desenho. Mas aí você me pergunta, e é isso que eu quero trazer nesse vídeo, o porquê é importante saber disso. Além de ser a verdade, da gente saber que existe um Deus supremo, o Senhor é Deus, existe um porquê da gente saber isso na prática. E eu quero te explicar isso nesse vídeo. É claro que quando a gente para olhar para a palavra, não existe só um benefício e motivo da gente reconhecer a grandeza de Deus. Mas, nesse vídeo em específico, eu quero trazer um dos benefícios disso. Então, tendo esclarecido, bora seguir. Quando a gente começa a olhar para a Bíblia, o contexto bíblico, quando a gente começa a seguir Jesus, a gente começa a perceber que Deus, ele faz promessas. Deus, ele tem planos para as nossas vidas. Abrindo parênteses, é claro que a maior promessa de Deus é a eternidade com ele, através de Jesus. Mas a gente vê que Deus tem planos para as nossas vidas nessa terra, para que a gente compartilhe do evangelho e edifique a sua igreja de maneira criativa. E, por mais que seja o mesmo propósito, ele faz de maneiras diferentes em cada um de nós. Só que, por mais que eles sejam bonitos e lindos, não é do dia pra noite que eles acontecem. Vai um tempo até que eles se cumpram. E eu quero te dar o exemplo da vida de José. José, ele recebe uma revelação de Deus em sonho, que ele estaria sobre a própria família, numa posição de autoridade. E realmente, é isso que acontece. Ele termina a história dele governando todo o Egito. Mas não foi no outro dia, depois dele ter o sonho, que isso aconteceu. Primeiro, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, foi parar na casa de Potifar. Lá ele foi parar na cadeia injustamente por algo que a mulher de Potifar inventou. Na cadeia, ele interpreta sonhos de 2 pessoas e termina que ele tem a sua liberdade restaurada. E aí Deus move lá tudo, ele se torna governante de todo o Egito. Mas você vê que Deus, ele tava ali, ó, cada etapa, conduzindo José, preparando José. Você vê isso muito claro, como Deus, ele coloca José em situações de governar, de liderar, de administrar coisas. E sabe, quando a gente entende como Deus é um Deus todo-poderoso e pela revelação bíblica que ele é fiel, não importa a situação que a gente esteja, a gente consegue entender. Deus pode tornar esse mal em bem. Deus pode fazer isso cooperar pro meu bem. Então você me pergunta o porquê é importante saber que Deus é todo-poderoso e pode tudo, para que a gente não desanime no meio do caminho. No meio do caminho, as coisas vão provavelmente ficar complicadas, porque é nesse lugar que a gente cresce, e a gente tem que manter os olhos no Senhor, aquele que pode mudar situações. Assim como Pedro tirou os olhos de Jesus e afundou, a gente pode acabar fazendo a mesma coisa com a nossa fé. Então eu venho aqui hoje te lembrar, a limitação não está em Deus. Deus, ele pode realizar todas as coisas. A gente vê uma passagem onde o pai traz um filho até Jesus, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que afligia a criança. Então ele explica toda a situação para Jesus, há quanto tempo aquilo ali acontecia, e aí ele diz: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus vira para ele aquela olhada messiânica e responde: se podes, tudo é possível ao que crê. E a gente vê isso, sabe, Jesus várias vezes pro nosso bem, pro bem da humanidade, jogando batata quente pra gente. Então, várias situações ele fala: vai em paz, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Por quê? Porque o homem, ele precisa corresponder com Deus. A gente precisa entender, o limite não tá em Deus. Deus, ele quer realizar, a gente vê pela palavra dele tudo aquilo que ele quer realizar, como ele quer nos abençoar, mas muitas vezes a dificuldade, o problema, o empecilho tá na nossa fé, tá na nossa postura. Então que você possa se lembrar hoje, Deus, ele é fiel, Deus, ele quer realizar, e Deus, ele pode transformar qualquer situação ruim em uma situação boa. Então creia, olhe para a palavra, pro Deus que é revelado lá, e creia no Senhor. Eu não sei qual é a sua situação, mas Deus, ele pode transformar isso em bem.
Como a própria palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. E para você que tem interesse, eu tenho o meu Patreon, onde eu posto por trás das câmeras, download de imagens, brushes, wallpapers para celular, dos meus desenhos e tudo mais. Eu disponibilizo as minhas animações, os processos dos desenhos, dou dicas e tudo em vídeo. Então, se você tem interesse, eu vou deixar o link aí na descrição e toda ajuda é bem-vinda. Você me ajuda a continuar o trabalho que eu tenho feito. Desde já, eu te agradeço demais. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado do desenho, que isso tenha te edificado de alguma maneira. E clica aí para ir pro próximo desenho. Eu te vejo na próxima. Até!